Um início catastrófico, coragem para reagir, um adversário fortíssimo do outro lado. Não deu. O Flamengo perdeu e foi eliminado pelo Bayern de Munique. Bora ver como é que foi esse jogaço. Estar ali, a poucos metros do campo, da história, não é algo que se vive todos os dias. E num instante, ser tomado pela frustração. Não podia começar pior a partida para o Flamengo. Erros seguidos em saídas de bola, desequilíbrio, pânico. Se o time não reduzir o erro a 0, é difícil encarar um gigante como esse. Erro zero, jogo perfeito, concentração em nível máximo. Falou-se tanto em tudo isso, mas fato é que a diferença entre Europa e América do Sul gritou ontem em Miami e gritou muito. Todo rubro-negro acreditou que daria jogo, mas de cara ficou claro que a montanha era íngreme. Marcação alta do time alemão. Flamengo encurralado. Rossi acertou uma bolada no Pulgar na tentativa de sair jogando. Daí começou uma sequência de escanteios para o Bayern. E no segundo, Pulgar fez gol contra. Lá vai o Kimmich para a bola. Agora mais fechadinho, Pulgar tocou para trás. Eric Pulgar tentou o corte na primeira trave. Antes dos 10 minutos, nova falha. Pulgar tocou para Arrascaeta e o uruguaio foi facilmente desarmado. Harry Kane, de fora da área, fez o segundo. Outra roubada de bola na saída do Flamengo. Flamengo atônito. Como ainda não havia se mostrado com Felipe. Eles te sufocam, a pressão pós-perda deles é muito forte, fisicamente eles sobram. Então é um time altamente qualificado e superior a nós. É simples assim, superiores a nós. No jogo de nervos, o Flamengo demorou a se recompor, mas ainda respirava, mesmo com dificuldades. Wesley cruzou, Arrascaeta tocou para a segunda trave e Luiz Araújo bateu de primeira. Neuer, impressionante como sempre, fez uma das grandes defesas da Copa de Clubes até aqui. Jogo franco e a esperança passeou pelo gramado do estádio de Miami. No chute rápido, forte e perfeito de Gerson, Neuer virou mortal. Um foguete para vencer Manuel Neuer. O Flamengo sonhou com o empate, mas se descuidou. Luiz Araújo, que fazia bom jogo, desarmou na defesa e afastou para a intermediária. Goretzka, livre e com todo o tempo do mundo, fez o terceiro. E agora de novo, numa bola recuperada pelo Bayern de Munique. Flamengo sem rumo e ainda perdeu Pulgar no fim do primeiro tempo. Alan entrou. Mais tarde, após exame num hospital, o clube informou que o chileno fraturou o 5º metatarso do pé direito. O Flamengo voltou do intervalo intenso. Parecia mais equilibrado e ganhou sobrevida. Arrascaeta cruzou e Olise colocou a mão na bola. Jorginho contra Neuer, cobrança perfeita. Para incendiar o estádio, para reforçar a crença dos rubro-negros. Felipe Luiz lançou Bruno Henrique no lugar de Arrasca. No lindo lançamento de Jorginho, o atacante chutou para fora. O Neuer saiu, o Bruno tocou e não acertou direitinho na bola. Não era o melhor dia da equipe de Felipe Luiz. Em outro erro de saída de bola, Luiz Araújo tentou driblar mais do que podia. Kimmich achou Kane, que raramente perdoa. Se repete o roteiro, de novo, numa bola perdida, desnecessária. O poder de reação havia chegado ao limite. Foi apenas a 4ª derrota em 51 jogos sob o comando do Felipe Luiz. Certamente a mais dolorosa contra o adversário mais difícil que o Flamengo enfrentou nos últimos 9 meses. Vem aí um semestre inteiro e muito a disputar. Nossa ambição não muda, ao contrário, acho que a nossa ambição agora realmente aumentou. Não foi vexame, nem foi de igual para igual. O Flamengo fica no meio do caminho entre o sonho de fazer história e a dura realidade. Nós temos que reconhecer essa superioridade do adversário, fizeram méritos para passar e desejar muita sorte para o Bayern no decorrer dessa competição. Torcedor rubro-negro, em nenhum momento o Flamengo teve o controle do jogo. Em nenhum momento o Flamengo foi melhor em campo. Em nenhum momento o Flamengo assustou o Bayern de Munique. Pelo contrário, tudo bem, o Bayern de Munique abriu 2-0 aos 10 minutos. Por quê? Porque forçou isso.
Eles fazem uma marcação extremamente alta, muito bem trabalhada. Eles fazem com que você erre a todo momento. São 6 marcando sob pressão em alto nível. O próprio Felipe Luiz falou isso em entrevista coletiva. Só que eu acho que é válido esse tipo de confronto. Ele utilizou uma palavra na entrevista coletiva que eu concordo. É um intercâmbio. É um jeito maravilhoso de a gente observar e evoluir de certa forma. E aprender também. Você tem que aprender com os erros. Mas ficar crucificando, por exemplo, Luiz Araújo, que teoricamente entregou 2 gols, ficar crucificando um Wesley, que de fato começou o jogo muito afobado, eu não vou entrar nesse discurso. Pelo contrário, eu acho que tem que fazer elogios ao Flamengo. Querendo ou não, o Flamengo competiu, mas competir não quer dizer que esteve perto de vencer ou até mesmo empatar. Pelo contrário, o Bayern de Munique, quando sentia que estava sendo ameaçado, acelerava um pouco o jogo e deu no que deu. Vamos lá, o primeiro gol do Flamengo, beleza, sai num golaço do Gerson. O segundo gol sai por quê? Porque a bola acabou batendo na mão do adversário e foi pênalti. Quando o Bayern de Munique se sentiu ameaçado, acelerou o jogo e conseguiu controlar novamente. Teve o controle, o time alemão teve o controle do jogo a todo momento. Em nenhum momento o Flamengo assustou o Bayern de Munique, eu não vi o Bayern de Munique assustado em nenhum momento. É uma frieza, né? Exatamente, estamos falando de um time, assim, é absurdo. Assistir o futebol do Bayern de Munique é prazeroso, é bacana demais. E ainda, e esse jogo mostrou pra gente, estamos ainda muito longe do futebol europeu, da elite do futebol europeu. Eu acho que os times brasileiros, independentemente do que aconteça com o Fluminense agora, com o Palmeiras agora, eu acho que os times brasileiros saem maiores do que chegaram. A competição foi extremamente válida para todo mundo. E válida, inclusive, para a gente observar o que precisa evoluir. Válida também para a gente entender que hoje no futebol não tem mais como você ter jogadores que não têm uma noção tática. Olha o Bayern de Munique jogar, é uma noção tática absurda, é uma frieza absurda, é algo muito bem treinado. Olha o Harry Kane, o que ele faz. O Harry Kane, ele aproveita todas as oportunidades, totalmente diferente dos clubes brasileiros. Olha quantas oportunidades o Palmeiras teve e não conseguiu converter. Olha quantas oportunidades o Flamengo teve e tem ao longo da temporada e não consegue converter. Eles conseguem converter. Tanto é que eles finalizaram menos que o Flamengo, mas eles fizeram mais gols. Por quê? Porque eles treinam para isso. Então, assim, foi uma aula de futebol que a gente pôde observar, mas isso não é uma crítica ao Flamengo. Repito, acho que o Flamengo competiu. Acho que o Felipe Luiz teve a estratégia correta. Eu não vou ficar sendo prepotente dizendo aqui, se ele mudasse a escalação, a história poderia ter sido diferente. Acho que ele não poderia deixar o Danilo fora desse jogo, porque o Danilo, pela experiência que ele tem em confrontos como esse, ele poderia passar mais tranquilidade a outros jogadores que não estão acostumados com esse tipo de duelo. E eu vou dar um exemplo, o Wesley. Eu acho que o Wesley entrou extremamente afobado. O próprio Léo Ortiz, que foi titular na vaga do Danilo, acho que entrou afobado. O Arrascaeta, a gente está falando de um Arrascaeta que está vivendo a melhor temporada em números na carreira dele. É top 3 hoje no futebol brasileiro, mas não tem condições físicas de encarar um jogo como esse. Só para a gente ter noção da discrepância que é o futebol brasileiro para o futebol europeu. Estamos falando de um jogador que é top 3 no futebol brasileiro, mas no futebol europeu talvez não daria conta do recado por conta da parte física. Então a gente teve vários aprendizados nesse jogo, mas eu não vou ficar aqui crucificando, caçando culpado no time do Flamengo, muito pelo contrário. Acho que vale os elogios. E é isso, o Felipe Luiz foi muito bem na entrevista coletiva. O futebol europeu é isso. Eles são muito melhores que a gente e a gente precisa entender isso. E como que vai nivelar isso? Não tem como. Economicamente falando, não tem como. O dinheiro está lá, o dinheiro não está aqui. Nação rubro-negra, infelizmente, né, o Flamengo foi desclassificado, né, todo momento do jogo, o Bayern de Munique foi superior à equipe rubro-negra. Agora é voltar para o Brasil, né, ter esse tempo aí de folga, colocar a cabeça no lugar, contratar jogadores. Alô, José Boto, vamos querer contratar jogadores qualificados. O Flamengo tem que renovar esse elenco, tem que deixar um time mais físico, né? A gente vê aí que o Arrascaeta não tem condições de jogar esses grandes jogos com os gigantes europeus. Não dá. O Flamengo tem que ir atrás de jogadores com mais pulmão, os jogadores que podem, né, marcar e também marcar gols, tanto defender como atacar, né? Não só o meio-campista, mas todo o time tem que ser mais novo, igual o PSG, que acabou de ganhar a Liga dos Campeões, agora a Champions. Então, assim, é isso, né? Então, assim, acabou de sair essa informação dizendo que o Flamengo vai fazer todos os esforços para contar com o Lucas Paquetá, né? Pelo menos até uma temporada, para que o jogador possa colocar a sua cabeça no seu, né, como no lugar. É um jogador muito jovem, é um jogador, né, que tem um vigor físico gigantesco, né, um cara de Premier League.
Um cara que só não tá no City por tudo isso que vem acontecendo, né, no extracampo do atleta, mas é um jogador que agrada muito a diretoria do Flamengo. Eu quero saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham de ver o Lucas Paquetá vestindo o manto sagrado, né, ou no lugar do Arrascaeta. Muita gente aí dando conta de que o Cruz Azul do México, né, pode formalizar uma proposta milionária para tirar o Arrascaeta do Flamengo. Então, assim, o Flamengo tem que renovar esse elenco. O Flamengo tem que renovar esse elenco. A qualquer momento também a gente pode perder o Gerson. Então, assim, que o José Boto possa ir no mercado e contratar jogadores, né, atletas com fome de vencer, fome de ser campeões, seja brasileiro ou seja europeu. Esse é meu ponto de vista. Quero saber a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like. Vamos ajudar o canal a bater a meta de 100 mil inscritos. Conto com o apoio de todos. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus.